Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula no meu canal do YouTube Anatomia com o professor Carlão. Hoje a nossa aula é sobre o assunto de anatomia topográfica, parte 2 de tronco, onde eu vou trabalhar com vocês sobre os vasos sanguíneos do tórax. Lembrando que eu vou trabalhar os vasos sanguíneos principais, tanto artérias quanto veias do tórax, ok? Então nós vamos trabalhar ali, né, as principais, como no caso a artéria aorta, né? E também, no caso, as ramificações mais importantes ali. E também vamos trabalhar a questão das veias, né? Todo o sistema ázigos, né? Toda a parte ali da veia cava superior, como que ela é formada, enfim, tá ok? Espero que vocês gostem dessa videoaula, espero que vocês aprendam, né? Com esta aula sobre os vasos sanguíneos e vamos então para o início da nossa aula, tá ok? Bom, o que nós temos que entender? O tórax, ele vai ser irrigado, 100% irrigado quando nós falamos na anatomia, ou seja, ele vai receber um suprimento de artérias, ou seja, sangue oxigenado, rico em nutrientes, tá ok? Então, ele é provido, ele é irrigado 100% por ramos, ou seja, artérias que são originadas da artéria aorta, né? Desde a sua primeira parte até a sua terceira parte, que no caso é a torácica, né? Então a artéria aorta torácica. Isso nós estamos falando especificamente do tórax, porque depois o abdômen, ele vai ser o abdômen, né, na região abdominal, ele vai ser irrigado por ramos arteriais da aorta abdominal e pegando também os últimos ramos, né, mais inferiores da parte torácica da artéria aorta, né? Então nós sabemos que a artéria aorta, né, como nós podemos observar aqui, toda essa artéria aorta, ela tem início no ventrículo esquerdo do coração, né? Então aqui nós temos uma imagem do coração num corte, né, num corte coronal, ou também chamado corte frontal, onde é possível observar então aqui o ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Então aqui no ventrículo esquerdo nós temos a abertura, que é o ósteo aórtico, né, onde se inicia então a artéria aorta, tá certo? Essa artéria aorta, ela começa no ventrículo esquerdo, ela vai ter uma parte ascendente, porque o sangue está subindo, ela vai depois formar a segunda parte, que é uma curva para a esquerda e posterior ao coração, que é a segunda parte da artéria aorta, que é chamado de arco da aorta ou arco aórtico, ok? Depois essa artéria aorta ela vai descer posteriormente, né? Então ela desce posteriormente ao coração, né? E também ao esôfago, tendo então a sua terceira parte, que é a aorta torácica, e aí ela vai atravessar o músculo diafragma por uma abertura chamada hiato aórtico, né? Entrando então na cavidade abdominal, tendo então aí a sua quarta parte, a parte final, que é a aorta abdominal, tá certo? E ela vai terminar na mesma reta, ou seja, ao nível da quarta vértebra lombar, a nível da L4. Tudo bem? Bom, então aqui nós conseguimos observar então as quatro partes da artéria aorta. Então a primeira parte dela é a aorta ascendente, né, que é uma pequena parte ali de mais ou menos, vamos colocar ali uns 3 dedos, dá mais ou menos uns 5, 6 centímetros, né, aproximadamente, dessa aorta ascendente. Depois, a segunda parte da artéria aorta é o arco da aorta, que ela vai formar um arco mesmo, parecendo um cabo de guarda-chuva. Depois, a terceira parte da artéria aorta é a parte dela que passa internamente ao tórax, que é a aorta torácica. E depois nós temos, né, quando ela entra na cavidade abdominal, a aorta abdominal, né? Então, a artéria aorta descendente abdominal, tá ok? E o que nós temos que entender é que cada parte da artéria aorta vai originar outras artérias, que nós chamamos de ramos,
ok? Então é isso que nós vamos começar a analisar agora. Quais são os ramos da primeira parte, que é a aorta ascendente, do arco da aorta torácica, e depois, né, numa outra videoaula, vamos falar especificamente da região abdominal, e aí sim nós vamos trabalhar a aorta abdominal. Então nesta videoaula nós vamos trabalhar desde a artéria ascendente até a artéria aorta torácica. Bom, então começando com a primeira parte da artéria aorta, que é a aorta ascendente, ela vai originar duas artérias, tá, que vão especificamente para o músculo do coração, que são chamados então de artérias coronárias, tanto a esquerda quanto a direita. Ok? Então, os ramos da primeira parte da artéria aorta, que é a aorta ascendente, são as artérias coronárias que vão irrigar o miocárdio do coração, tá certo? Então, vão levar sangue aí com oxigênio, com nutrientes, né, suprindo então toda essa irrigação para o coração, para que o músculo, para que todo o coração continue, né, trabalhando, enfim, tá certo? A segunda parte da artéria aorta é o arco da aorta, tá certo? E do arco da aorta se originam três artérias, tá bem? Três artérias. Então nós temos aqui a número 1, a número 2 e a número 3. A número 1, que é uma artéria que se origina mais em sentido para o lado direito, é chamada de artéria tronco braquiocefálico, tá certo? Ela vai ser um pouco mais calibrosa do que a número 2, do que a número 3, tá certo? Toda vez que você ouvir a palavra tronco, significa que ela vai originar outras artérias, tá certo? Então, o tronco vai originar outras artérias. Braquiocefálico, por quê? Porque as artérias que ela origina vai tanto em direção ao braço, quanto em direção ao encéfalo, como no caso, né, aqui passando a região do pescoço e subindo em direção à cabeça, tá certo? Então a número 1, que é a primeira artéria originada do arco da aorta, é chamada tronco braquiocefálica. A número 2, que fica no meio, mas com sentido agora para a esquerda, tá? Então nós estamos observando este cadáver aqui de frente, então nós temos que entender da posição anatômica. A número 1 é para a direita, a número 2 e número 3 em direção à esquerda, tá? Então a número 2 aqui, que vai subir, ó, ela se origina do arco da aorta, ela vai subindo aqui, né, no pescoço. Essa número 2 é chamada de artéria carótida comum esquerda. Comum, né? Então eu tenho ali uma artéria chamada carótida comum. Significa que ela vai originar outras duas com o mesmo nome de carótida, porém, uma vai ser interna e a outra vai ser externa, tá certo? Então essa aqui, a número 2, é a carótida comum esquerda, e a número 3 é chamada de artéria subclávia esquerda. Tá? Então ela se origina do arco da aorta, ela sobe, passa inferiormente à clavícula, por isso que é chamada de subclávia, e vai em direção à axila, braço, né? Terminando lá na região do cotovelo, tá ok? Então o objetivo desse slide é mostrar para vocês essas três artérias que são originadas do arco da aorta, tá? Lembrando também que essa número 1, que é o tronco braquiocefálico, ela vai originar próximo ali à região da clavícula duas artérias, né? Uma que vai passar por baixo da clavícula do lado direito, que é a 1.2, sendo chamada de subclávia direita, e a 1.1, que vai subir do lado direito do pescoço, né, sendo chamada de carótida comum direita. Então nós temos a carótida comum esquerda e a direita, a subclávia direita e direita e esquerda. Porém, o que nós temos que entender? Que a carótida comum esquerda e a subclávia esquerda se originam diretamente do arco da aorta. E a carótida comum direita e a subclávia direita se originam do tronco braquiocefálico. E o tronco braquiocefálico é que se origina do arco da aorta. Tudo bem? Então, se lá na sua prova de anatomia, o seu professor de anatomia perguntar quais são os ramos originados do arco da aorta, é o tronco braquiocefálico, carótida comum esquerda e subclávia esquerda. Tá? Não me coloquem carótida comum direita
e subclávia direita também, porque a carótida comum direita e a subclávia direita se originam posteriormente do tronco braquiocefálico, tá certo? E nós vemos aqui, né, que tanto a subclávia direita quanto a esquerda, elas vão originar, né, várias artérias, que nós vamos ver mais para frente, e uma delas, que é a mais importante para a nossa aula de hoje, é a artéria torácica interna, tá? Também conhecida aí no meio médico como mamária, tá certo? Então, olha aqui, ó, artéria subclávia, tá? Lembrando que eu não vou trabalhar sobre as carótidas comuns, por quê? Isso já foi trabalhado nas aulas de pescoço, né? Anatomia topográfica de pescoço, tá? E depois de cabeça, né? Então, porque elas vão na região de pescoço e cabeça, não é o foco da nossa aula hoje, que é específico ao tronco. Então, vamos trabalhar especificamente o quê? A artéria subclávia, tá? Então, este pedaço aqui, até o número 1, aqui, né? Nós temos o número 1, número 2, número 3. Esse número 1, 2 e 3 são divisões, subdivisões de uma artéria chamada axilar, que vai em direção ao membro superior. Então, nosso foco é desse risquinho até aqui, ó. Esse pedaço aqui, que é a artéria subclávia. Então, a artéria subclávia, ela vai originar a artéria vertebral, né, que vai subir ali os forames transversos das vértebras cervicais, indo penetrar no forame magno do crânio para irrigar o encéfalo. Tá? Não é o nosso foco também aqui nesta aula. Nós temos aqui também o tronco tíreo-cervical, né? Então, esse tronco tíreo-cervical vai originar artérias que vão tanto para a região, né, da tireoide, como para a região do pescoço, tá ok? Depois nós vamos ter aqui a artéria dorsal da escápula, tá? Ou também chamada de escapular descendente, tá certo? Que é essa aqui, tá? E nós vamos ter a mais importante para nós aqui agora, que é esta artériazinha aqui, ó. Tá? Esta artériazinha aqui, que nós temos a torácica superior, e esta aqui de dentro, tá? Que não está marcado aqui, essa aqui de dentro, sendo chamada de torácica interna. Então, as que são mais importantes para nós nesta aula é a torácica interna e a torácica superior, que são originadas da artéria subclávia. Tudo bem? Então aqui só mostrando, né, nesse slide mostrando aqui o tronco tíreo-cervical, né, originando várias artérias que vão para a região do pescoço, tá certo? Tá? Então aqui só para vocês observarem, então aqui nós temos a artéria subclávia, tá certo? Ó, artéria subclávia, né, então originando essas artérias que vão mais para a região de pescoço. Tá? E agora sim nós vamos trabalhar com o nosso foco, que é a artéria torácica interna. Tá? Essa artéria torácica interna, ela então é originada da artéria subclávia, ela vai descer internamente a parede anterior do tórax, estando uma de cada lado, né, do osso externo. Então aqui nós temos o osso externo e eu tenho uma artéria torácica interna esquerda e uma artéria torácica interna direita, como dá para observar nessa imagem aqui, ó. A torácica interna direita e a torácica interna esquerda. Tudo bem? Essa artéria torácica, ela vai terminar ali ao nível do sexto espaço intercostal. Então aqui nós temos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, né? Então ela vai terminar aqui, ó. Aqui ela termina, ok? No sexto espaço intercostal. Ela fica posterior, né, às cartilagens costais e também aos músculos intercostais internos. Tudo bem? Então, esta é a torácica interna. E nós temos que observar que a torácica interna, ela vai originar ramos também, ela vai originar outras artérias que vão irrigar tanto o pericárdio quanto o músculo frênico, como também vai originar artérias que vão passar entre as costelas na região anterior, né, que são chamadas de intercostais anteriores.
Então aqui nós vamos observar então os ramos dessa artéria torácica interna. Então aqui nós observamos a artéria torácica interna sendo originada da subclávia e vai descendo, tá? Ela vai originar. Que artérias que ela vai originar? Essas artérias que vão aqui, ó, passar, né, entre as costelas na região anterior, mais especificamente ali pelo sulco costal, né, pelo sulco costal das costelas. Essas artérias intercostais anteriores, elas vão irrigar, ou seja, elas vão levar sangue para toda a parede anterolateral do tórax. Anterolateral do tórax, tá? Então elas vão até aproximadamente na reta da axila lateralmente, tá certo? Então ela pega toda a parte anterior e até as laterais aqui, aproximadamente na mesma reta das axilas, tá certo? Essas intercostais anteriores vão irrigar quem? Vão irrigar todos os músculos da parede anterolateral do tórax, né? Como também vão irrigar as cartilagens, né? As articulações que nós temos aqui, que unem as costelas com o osso externo, né? Vai irrigar também os próprios ossos costelas, tá certo? Então ela vai originar também ramos perfurantes, né? Ramos perfurantes que vão estar irrigando aqui então toda a parte dos músculos, né? Intercostais externo, intercostal interno, o próprio osso, né? O próprio osso externo, tá certo? Vai originar artérias mediastinais que vão para o mediastino, tímicos que vão para o timo, né? Que é esse órgão linfóide, né, que nós temos aqui. Claro que no ser humano adulto ele é reduzido, mas ainda apresenta aí um resquício, então, tímicos que vão para o timo e brônquicas que vão para os brônquios principais, tá certo? E depois ela vai originar uma artéria chamada pericárdico-frênica, tá? Pericárdico-frênica. Esta artéria ela vai em direção tanto ao pericárdio como também ao músculo diafragma, tá certo? Eu vou voltar um pouquinho o slide aqui para vocês observarem, tá? Aqui nós temos a torácica interna, né, originando então as perfurantes, mediastinais, tímicas, as intercostais anteriores. E aí nós temos esse pedacinho aqui, ó, este fiozinho aqui, que vem aqui no pericárdio e continua indo para a parte mais lateral aqui, ó, do músculo diafragma. Por isso que ela é chamada pericárdico frênico, tá? Pericárdico frênico, porque irriga tanto o pericárdio do coração quanto o músculo diafragma. Depois nós vamos ter uma artéria originada também da torácica interna, chamada de músculo-frênica, que é esta aqui, ó. Então a torácica interna ela vem descendo, terminou aqui, ela vai originar uma que vai para o músculo diafragma aqui, ó, tá? Esse fiozinho aqui, ó. Então esta é a músculo-frênica, que a função dela é irrigar especificamente o músculo diafragma. E depois, por último, né, como a torácica interna terminou aqui, ela vai originar então dois ramos finais. Um é a músculo-frênica, que vem para o diafragma, e outra é a epigástrica superior, que sai então da cavidade torácica, passando aqui, ó, né, na região anterior e superior do abdômen, tá certo? Ó? Então aqui nós temos a epigástrica superior, que a função dela é irrigar toda a parede anterior, superior do abdômen, tá? Anterior, superior do abdômen, tá? Quando nós falamos então das intercostais, nós temos as anteriores, então aqui ó, nós temos a torácica interna, originando então aqui a intercostal anterior. E o que acontece? Essa intercostal anterior, ela vem até aqui na lateral, tá? Do tórax. Só que essa anterior vai se unir, né? Ou seja, isso a gente chama de anastomose, com uma outra artéria que vem posterior, né? Então a intercostal posterior vem
se une com a intercostal anterior. Então elas formam um arco aqui, ó, tá? Só que nós temos que entender que a posterior e a anterior se unem aqui no meio, tá certo? E aí o que vai acontecer? Ela vai, né, depois que se uniu, ela vai originar ramos colaterais, tá? Ramos colaterais, ó, como essa aqui, ó, ramo cutâneo, né, ó, ramo cutâneo lateral da artéria intercostal posterior. Então ela também vai originar ramos cutâneos que vão para toda a parte da pele, né, da tela subcutânea, tá certo? Outra coisa, uma para cada um dos 6 primeiros espaços intercostais, que nós vamos ter então essas intercostais posteriores e anteriores. Elas vão irrigar então, né, também o músculo peitoral maior e toda a parte da pele, né? A segunda, terceira e a quarta artérias intercostais emitem ramos mamários que vão para as mamas também. Tudo bem? A epigástrica superior, né, que eu já tinha falado para vocês. Então aqui a epigástrica superior, ela sai então da parte interna do tórax e torna-se superficial. Ela é um ramo terminal da torácica interna. Então quando a torácica interna termina, ela vai originar tanto a musculofrênica quanto a epigástrica superior. Ela se origina então atrás da sétima cartilagem costal, tá? Ela vai se unir com a epigástrica inferior, que vem de baixo, que é originada lá da artéria femoral, tá? Então ela vem subindo, a epigástrica inferior sobe até a metade do abdômen e se une então com a epigástrica superior, que desce até a metade do abdômen, tá? E essa artéria epigástrica superior, ela vai irrigar toda a parte do peritônio adjacente, toda a parte do músculo reto do abdômen e também o músculo diafragma, tá certo? Então aqui nós podemos observar, ó, especificamente a musculofrênica, né? Então nós temos aqui, ó, a torácica interna, que termina aqui e origina a musculofrênica e origina a epigástrica superior. Então nós temos a epigástrica superior, que se une com a epigástrica inferior, né, que vai irrigar toda a parte ali do músculo reto do abdômen, vai irrigar também o transverso do abdômen, né, vai irrigar os músculos mais internos, como também o peritônio interno, tá certo? E nós temos que entender que essa musculofrênica, ela também vai originar uma artéria mais superficial ainda, que é a epigástrica superficial, né, ó, epigástrica superficial, tá certo? Né? Tanto a epigástrica superficial inferior, né, que vem aqui da artéria femoral, tá certo? Como também nós temos aqui, então, originada da musculofrênica, né, que vai se unir também com artérias intercostais inferiores, subcostais, lombares, né? Então elas acabam fazendo aí toda uma rede de artérias que vai irrigar toda essa parede anterolateral do abdômen. Bom, em relação ao tronco costo-cervical, né, que eu já tinha até comentado com vocês, então nós temos o tronco tílio-cervical e nós temos o tronco costo-cervical, que também é originado da artéria subclávia. Tá? Aqui nós temos a torácica interna, só para relembrar vocês. O que acontece? Esse tronco costo-cervical, ele vai originar uma artéria que vai subir em direção ao pescoço, mas também vai originar uma artéria que vai descer, que é a intercostal suprema, que é essa primeira aqui, tá? E que depois vai originar a cervical profunda, tá certo? Então ela se origina na parte posterior da artéria subclávia, ela vai para trás, então ela tem uma direção posterior, ela encurva-se, né, para baixo até o colo da primeira costela, onde ela vai se dividir então em artéria intercostal suprema e a artéria cervical profunda, tá? Artéria cervical profunda.
Aqui, especificamente em relação às artérias intercostais posteriores, elas são originadas da artéria aorta torácica, tá? Então, as intercostais anteriores são originadas da torácica interna. As intercostais posteriores são originadas da artéria aorta torácica, tudo bem? Isso lá na parte posterior do tórax, certo? Elas passam posteriores ao esôfago, ao tronco simpático, né, que é uma cadeia de gânglios de neurônios simpáticos que fica um de cada lado, né, em relação à coluna vertebral. Passa também posterior ao ducto torácico, que passa aqui lateralmente, né, e ao sistema ásicos. Então, eu tenho várias estruturas mais anteriores, né, mais em cima dessas artérias intercostais posteriores. Então, elas são bem posteriores mesmo, tá? No ângulo da costela, né? Então, bem aqui no ângulo da costela, elas entram, então, no sulco costal, ó, sulco costal, né? Entre o nervo, né? Entre o nervo e a veia, tá? No caso aqui tá escrito errado, tá ok? Beleza? Então, elas vão passar aqui, né? No sulco costal, tá certo? Elas se encontram entre os músculos intercostais íntimos e internos, porque nós temos intercostal externo, intercostal interno e intercostal íntimo, que é mais interno ainda, tá? Então, essas artérias vão ficar entre o intercostal íntimo e o intercostal interno, que é essa outra camada de músculo aqui, tá certo? As artérias intercostais 10ª e 11ª, elas vão entrar também, né, elas vão perfurar a parede abdominal e vão se unir, ou seja, anastomosar, com ramos das artérias epigástricas superiores, das subcostais e das lombares, né? Formando isso aqui, pessoal, tá? O que eu tinha mostrado para vocês aqui, ó. Tá? Então, elas se unem com essas subcostais, lombares, tá certo? E além de originar, né, esse ramo cutâneo, né, lateral, que vai ter, né, todo um território de irrigação aqui em relação à pele e à tela subcutânea. Por isso que é chamado então de ramo cutâneo lateral. Tudo bem? Aí depois nós vamos ter também as artérias subcostais, ou seja, são artérias que são originadas abaixo da última costela, né, abaixo da 12ª costela. Por isso são chamadas de subcostais, que são essas aqui, ó, né, subcostal direita e esquerda. Então elas vão penetrar no abdômen, elas passam por trás do arco lombar, né, esse arco lombar é onde existem vários músculos lombares aqui. Ela vai descer entre o rim e o músculo quadrado lombar, vai perfurar o músculo transverso do abdômen, sai, né? Então ela se torna um pouco mais superficial e vai se unir com artérias dessa região, né, lateroposterior. Tudo bem? Muito bem. Aqui nós temos, depois da artéria subclávia, né, nós já falamos então da torácica interna, já falamos do tronco costo-cervical, né? Agora nós vamos falar da artéria axilar. Ah, mas a artéria axilar, ela não pertence ao membro superior? Sim, e também pertence, né, à região do tórax. Por quê? Porque existem algumas artérias originadas da axilar que vão em direção ao tórax, como por exemplo, a torácica superior, a tóraco-acromial, a circunflexa anterior e circunflexa posterior do úmero, né? E também a artéria subescapular, tá certo? Né? Então nós temos aqui também a torácica lateral, né? Então torácica lateral, né? Nós temos aqui a subescapular, tá? Então olha lá. A artéria torácica superior, ela vai irrigar músculos adjacentes, né? Então ela vai irrigar músculos intercostais externos e internos do primeiro e do segundo espaço intercostal. A tóraco-acromial, ela vai originar artérias que vão irrigar o músculo peitoral maior,
o músculo peitoral menor e também o músculo subclávio, tá ok? Músculo subclávio, tá? A torácica lateral, né, que é essa daqui, vai originar ramos mamários que vão para a região das mamas, tá? E a subescapular, subescapular, que ela vai continuar descendo, sendo chamada de tóraco dorsal, acompanhando um nervo do mesmo nome, né, obviamente, e ela vai se unir com as artérias intercostais, tá? Com as intercostais, né, aqui que nós temos aqui anterior e posterior, para irrigar toda essa parte, essa região lateral do tórax. Tudo bem? Agora nós vamos entrar na parte das veias. Então, as principais artérias de tórax nós trabalhamos, agora vamos ver as principais veias, né? Então, nós sabemos que a artéria, né? Esse é um macetinho que a gente usa na anatomia. A artéria, ela de uma forma a duas, né? Ou seja, ela vai descendo, né? E as veias, elas vão subindo, ou seja, retornando em direção ao coração. Enquanto as artérias se afastam do coração, as veias se aproximam do coração. Isso significa em relação ao sentido que o sangue percorre, tá? E nós sabemos que as veias, né? Então eu tenho sangue vindo de uma veia, sangue vindo de outra, e muitas das vezes essas duas veias acabam se unindo e esses dois sangues separados caem em uma única veia comum. Então, duas veias acabam se unindo, formando uma terceira veia. Tá? Então nós vemos aqui que nós temos a veia axilar, tá? Essa veia axilar, tá? Aqui ó, veia axilar, ela vai ser formada pela união das veias braquiais juntamente com a veia basílica que está subindo aqui, ó. Então veia basílica se une com as braquiais que está subindo, formando então a veia axilar aqui, ó, que é esse pedaço aqui. Tudo bem? Essa veia axilar, ela vai receber várias veias, como a torácica superior, como a tóraco-acromial, como a torácica, né, a tóraco-acromial aqui, a torácica lateral aqui, subescapular, circunflexas anterior e posterior do húmero e também a veia cefálica. Olha aqui, ó, veia axilar. Opa, deixa eu voltar um pouquinho. Veia axilar, veia cefálica. E olha que interessante, tá? Eu tenho aqui a artéria axilar, ó, a artéria axilar, certo? Vindo, tá? Recebendo então, né? Ó, veia axilar, recebendo essa veia cefálica aqui, tá certo? Então todo esse pedaço que nós temos aqui, ó, é a veia axilar, né? Ó, tá? Basílica, braquiais. Formei então aqui a veia axilar e que vai receber sangue vai receber o sangue também da veia cefálica, tá certo? Muito bem, então aqui nós temos, depois da axilar, já recebeu a veia cefálica, já recebeu todo o sangue das outras veias, ela continua indo, passando por baixo da clavícula, sendo chamada então de veia subclávia direita e veia subclávia esquerda. O que vai acontecer? A veia subclávia, tá? Ela vai se unir com uma veia que vem do pescoço, chamada jugular interna. Na verdade, essa veia jugular interna está trazendo sangue de toda a região do pescoço e da cabeça. Então, a veia jugular interna se une com a veia subclávia, formando uma veia chamada tronco braquiocefálica. Tronco braquiocefálica direita e tronco braquiocefálica esquerda. E essas duas braquiocefálicas se unem, formando uma única veia que entra no átrio direito do coração, sendo chamada de veia cava superior. Então a veia cava superior ela é formada pela união das duas veias braquiocefálicas. Cada braquiocefálica é formada pela união da jugular interna com a subclávia, né? E assim sucessivamente. Tudo bem? Nessa veia subclávia, ela está recebendo artérias, sangue de veias
torácica interna, escapular, tronco tirocervical, tronco costo-cervical, tudo bem? Além de receber sangue, né, da torácica, da jugular anterior, jugular externa, tá certo? Então aqui nós temos as braquiocefálicas, né, braquiocefálica direita e braquiocefálica esquerda se unindo, formando a veia cava superior, tudo bem? Então, lembrando que as braquiocefálicas acabam recebendo também sangue da onde? Das tireoides, né? Inferior direita, inferior esquerda, tá certo? E aí formando então a veia cava superior. Essa veia cava superior, ela vai receber também sangue de todo esse conjunto do sistema ázigo, tá? Que nós vamos trabalhar, tá, mais à frente. Nós temos também as veias torácicas internas, então nós lembramos que se eu tenho artéria, eu vou ter uma veia também, tá? Então aqui eu tenho a artéria torácica interna, ao lado dela tem a veia torácica interna. Essas veias torácicas internas são formadas pelas veias músculo-frênicas, epigástrica superior, tá? Recebem também essas intercostais anteriores, tá? E essa veia torácica interna, ela vai simplesmente jogar o sangue nas braquiocefálicas, tá certo? Então a braquiocefálica, além de receber das tireoides inferiores, ela vai receber também essas duas veias, né, uma de cada lado, que é as veias torácicas internas, tá bom? E aqui nós temos todo o sistema ázico, né? Então, o que é o sistema ázico? O sistema ázico, ele é um conjunto de veias que drenam toda a parte do tórax, tá? Então, ele vai drenar toda a parte da parede anterolateral posterior do tórax, somente as paredes, tá certo? E aí nós vamos ter a veia ázigos, a veia hemiázigos, né? A hemiázigos acessória, tá certo? Então o que acontece? Ó, eu vou voltar um pouquinho o slide para vocês observarem, tá? Então aqui nós vemos, ó, do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo, nós vamos ter aqui a veia hemiázigos, né? Essa veia hemiázigos, que é formada pelas veias intercostais posteriores mais inferiores, tá? Nós vamos ter a hemiázigos acessória, que é formada pelas veias intercostais posteriores mais da parte superior, tá? E essa hemiázigos acessória vai receber sangue também, né, de veias comunicantes do nervo vago, do plexo esofágico, né? Então nessas veias esofágicas também vai acabar caindo sangue aqui nessa veia hemiázigos acessória. E olha que interessante, do lado direito nós só temos uma, que é a chamada de veia ázigos. Essa veia ázigos, ela vai ser formada por todas as intercostais posteriores, tá? Pelas intercostais posteriores, inferiores e médias. Por quê? As intercostais posteriores superiores vão formar a veia intercostal suprema, que cai aqui na veia ázigos. Então, a veia ázigos, ela vai ser formada pelas intercostais posteriores médias e inferiores e vai receber sangue da intercostal suprema direita, tá certo? Da intercostal suprema direita. A veia ázigos, ela vai jogar o sangue diretamente aonde? Aqui na veia cava superior, tá certo? Já a veia hemiázigos, né, e a intercostal suprema esquerda vão jogar sangue aqui, ó, na braquiocefálica esquerda, tá certo? Então, olha só, a veia ázigos, ela vai ser afluente da veia cava superior, porque ela termina jogando sangue na veia cava superior, tá?
A veia hemiázigos, ela passa, olha aqui, ó, a hemiázigos, ela está subindo e passa por trás aqui, ó, quer ver, ó, vou voltar um pouquinho. Ela passa por trás do esôfago e joga o sangue aqui na veia ázigos, tá certo? Então, a hemiázigos passa por trás do esôfago e joga o seu sangue na veia ázigos. Tanto que aqui nós temos a junção das veias ázigo e hemiázigos, tá ok? As intercostais posteriores são tributárias da ázigo ou da hemiázigos, né? Da ázigos do lado direito, da hemiázigos do lado esquerdo. Aí aqui, ó, a primeira e segunda intercostais posteriores direita formam a intercostal suprema direita que joga na veia ázigos, tá? Ó, joga aqui na veia ázigos. Intercostal suprema direita joga na veia ázigos e depois de toda a veia ázigos joga na veia cava superior. A primeira e segunda intercostal posterior esquerda formam a intercostal suprema que joga diretamente na braquiocefálica, que é isso aqui, ó. Intercostal suprema esquerda joga direto aqui na braquiocefálica esquerda, tá? Então o que nós temos que entender? Aqui eu tenho a veia ázigos subindo, tá recebendo sangue também da hemiázigos, aqui, ó, certo? E a ázigos é que entra, que se conecta com a veia cava superior. Só que a suprema, a intercostal suprema direita, joga todo o seu sangue na ázigos e a ázigos é que joga na veia cava superior. Tá? Do lado esquerdo, eu tenho a hemiázigos acessória, que se comunica, né, com a intercostal suprema esquerda, e aí a intercostal suprema esquerda é que joga o sangue na braquiocefálica esquerda. De toda maneira, todo esse sangue vai cair na veia cava superior, entrando então no átrio direito do coração, tá certo? Aqui nós temos as intercostais posteriores, né? Então, vendo aqui que a primeira veia intercostal suprema é tributária da braquiocefálica, tá? Então, a primeira aqui é tributária da braquiocefálica, tanto direita quanto esquerda. Tá? Então, aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, a suprema, a veia intercostal superior esquerda, a suprema esquerda, joga aqui, então, na braquiocefálica esquerda. A intercostal suprema direita joga na ázigos e a ázigos joga, então, na veia cava superior. Tudo bem? Então, com todo esse sistema de ázigos, toda a parede do tórax é drenado e todo esse sangue venoso cai aqui na veia cava superior, tá certo? Aqui mostrando então a veia subcostal, como nós tínhamos a artéria subcostal, agora nós temos a veia subcostal, tá? Que vai se unir com a lombar ascendente, né? Lombar ascendente, para formar então a ázigos do lado direito. Ó. Aqui eu tenho a lombar ascendente, recebendo aqui a subcostal direita, formando a ázigos do lado direito. Opa, desculpa pessoal, acabei apertando e saindo aqui, isso. E do lado esquerdo nós temos a subcostal esquerda, tá? Que se une com a lombar ascendente esquerda, formando então a hemiázigos. E olha aqui que legal, a hemiázigos está vindo, e olha o que ela faz, ela vem aqui, passa por trás do esôfago e joga todo o sangue do lado esquerdo para a veia ázigos, que vai depois terminar na cava superior. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, então com isso nós terminamos os vasos sanguíneos do tórax, tanto as artérias, as principais artérias, quanto as principais veias do tórax. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido e tenham entendido, né, o nosso conteúdo de hoje. Não deixem de fazer as suas anotações e deixem lá nos seus comentários as suas anotações. Dúvidas, reclamações, elogios, enfim, tá? Que eu estarei respondendo a todos assim que possível, ok? Então desejo a todos ótimos estudos, continuem firmes aí, né?
por mais de toda essa situação que nós estamos passando. Então continuem-se firmes aí e bons estudos a todos e até a próxima e fiquem com Deus, até mais.